Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Você está na Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber, e começa agora seu espaço aos sábados para temas ambientais. Este é o Planeta Estadão. Hoje aqui no programa tenho 3 assuntos. Primeiro, vamos ouvir uma entrevista com Maria Cecília Veide Brito, a Cissa. Ela é secretária-geral do WWF Brasil e vai falar sobre a política ambiental sugerida pelo WWF Brasil para os candidatos, uma proposta e compromissos políticos elaborados pelo WWF. Também vamos falar sobre a parceria e financiamento para o Parque Nacional do Iguaçu, que vai ser tocado uma parte pelo WWF Brasil e tem um financiamento aí de R$500 mil para conectar o corredor ecológico. Tá bem bacana essa entrevista. No segundo bloco do Planeta, teremos um papo sobre resíduos sólidos. Vem aí, semana que vem, a feira RWM, com parceria com a Abrelp, e a Rádio Estadão é a rádio apoiadora deste evento, que é uma grande discussão e também uma grande feira para mostrar as soluções que estão rolando pelo mundo com relação a resíduos sólidos. Tá bem bacana também essa entrevista. E finalmente, no último bloco do Planeta, vamos ouvir mais uma parceria do WWF, o programa Amazônia, que eu gravei lá no Acre com o coordenador deste programa, então, do WWF Brasil. Então, bem-vindos, o Planeta começa agora. Este é o Planeta Estadão. Muito bem, agora aqui no Planeta eu tenho uma convidada especial, que é a Maria Cecília Veide Brito, secretária-geral do WWF Brasil. No Planeta Estadão você ainda vai acompanhar no último bloco do programa uma entrevista sobre o programa Amazônia, que eu gravei lá no Acre com o coordenador também do WWF Brasil, mas a gente vai falar hoje aqui de 2 assuntos. Primeiro, as propostas e compromissos políticos, né, de políticas públicas mesmo para o Brasil, elaborado pelo WWF Brasil, e também vamos falar sobre uma parceria e um financiamento importante para o Parque Nacional do Iguaçu e que o WWF também está mediando. Tudo bom, Cissa? Um prazer te receber aqui no programa. Tudo bom, Paulina. Prazer é meu, é nosso. É ótimo poder estar conversando um pouquinho contigo. Muito obrigada. Bom, e hoje a gente está super propício para a gente falar sobre políticas públicas voltadas para a questão ambiental, em pleno período eleitoral, né, Cissa? Então, eu queria que você falasse, essas propostas estão divididas em quantas frentes? Bom, Paulina, antes até de entrar no detalhe, é importante dizer que o WWF Brasil construiu uma série de propostas para todos os candidatos, inclusive para todos os níveis de governo, porque às vezes um nível de governo pode fazer alguma coisa, o outro não, mas certamente eles podem se cobrar e se ajudar mutuamente, né? E mesmo os candidatos que não são candidatos para o executivo. Então a nossa proposta tentou ser bem abrangente nesse contexto. O nosso assunto, ele é um assunto que nos parece importante para todo mundo, independentemente de trabalhar claro, na área ambiental ou não. Mas a gente fez uma chamada aqui para deixar ele mais perto do dia a dia, que é água, alimentos, energia e florestas para sempre. Então, meio ambiente é tudo isso, não é só florestas ou não é só bicho, né? Às vezes as pessoas acabam se confundindo. Então essas são, de maneira geral, as grandes frentes que a gente trouxe para essa proposta, e para cada uma delas, ou para alguns conjuntos, nós tivemos o trabalho de procurar ser bem específicos para não dar dúvidas sobre aquilo que a gente está querendo. Claro. Na última semana, inclusive, a gente se encontrou num evento promovido pelo Estadão, que chama Fóruns 2018, né, levantando justamente o grande resultado desse encontro, inclusive com a presença da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, é que justamente isso que a gente está falando, tem que sair do nicho a questão ambiental, porque hoje ela está impactando simplesmente todos os ambientes da sociedade e, portanto, as políticas devem ser atualizadas, né? Qual que é a visão dentro do WWF com relação a isso? Olha, ela é completamente convergente com isso que você acabou de falar. Nós entendemos que, primeiro, o conceito de meio ambiente é um conceito que tem o homem no centro. Então, não é possível nós separarmos o homem do meio ambiente. Tampouco é possível separar qualquer outra parte da vida do planeta do meio ambiente. Então, para nós, esse é o pano de fundo, sempre deveria ser, inclusive, na decisão das políticas públicas. Quando a gente tenta traduzir isso para o dia a dia, Paulinha, a dificuldade é que muitas vezes você tem que falar com as pessoas de uma forma sintética. As pessoas não têm hoje, cada vez menos têm
tempo e interesse em ouvir coisas longas, e muitas vezes o que a gente precisa é mostrar uma sequência de eventos para que se compreenda como as coisas estão relacionadas. Bom, a gente está falando do cidadão também como um ser político, né, Cissa? Porque além da parte comportamental, que faz parte dele morando numa cidade, de impactar menos, a parte de uma participação maior no que se refere a políticas públicas também está defasada aqui no país, né? Não, Paulina, excelente teu ponto, talvez tratá-lo por dois viés, né? Viés um é o propriamente político no sentido de o nosso papel em eleições, não importa quais eleições. E eu creio que porque existem muitos problemas do ponto de vista da nossa governança, alguns que mostram mau uso de recursos, gestão não tão apropriada, as pessoas acabam traduzindo, né, os nossos poderes e os nossos o Congresso como um lugar onde só tem gente que não faz nada e que está lá para poder, como se diz na forma mais popular, enricar. Uhum. E essas pessoas todas somos nós que colocamos lá, de alguma forma ou de outra. As pessoas, percebendo isso, podem também saber que outras pessoas, que são pessoas de bem, que são pessoas com responsabilidade, que têm, talvez, características que todo mundo gostaria de ver, precisam se colocar à disposição desses serviços. Porque se essas pessoas não se colocarem à disposição desses serviços, ou seja, se candidatarem, o nosso sistema político continuará contaminado por esses atores que não são os que nós gostaríamos de ver. Então, cabe a nós, cidadãos, pensarmos que lá é o nosso lugar, para qualquer pessoa. O outro viés disso, muito rapidamente, é que nós temos que fazer o nosso dever como pessoas. Não é o fato de eu pagar impostos e achar que os meus impostos são altos ou menos altos, que me faz achar bom que a minha rua, na frente da minha casa, continue sem que eu mesma a varra. Onde ele poderia atuar? Um dos exemplos, talvez, que seja importante mencionar nesse momento, no qual nós temos vivenciado uma série de crises de água, né? A crise de água em São Paulo, a crise de água no Nordeste. Por exemplo, o Brasil constituiu, né, na Política Nacional de Recursos Hídricos, toda a estrutura e, entre outras partes da estrutura, o Comitê de Bacias que você mencionou. Uhum. O Comitê de Bacias nada mais é do que um lugar onde os vários setores que precisam da água ou que estão localizados naquela bacia, pode ser um produtor rural, um produtor de hortaliças, pode ser um chacareiro que vende galinha, pode ser o dono de um sítio de fim de semana, todos aqueles usos que estão ali naquela bacia hidrográfica, naquele território, podem e devem ser representados no comitê, exatamente para que a discussão dos vários usos que a água tem, que é para a produção de alimentos, que é para as pessoas beberem, que é para a produção de boi, vaca, leite, que é para a produção industrial, todos esses interesses possam estar colocados à mesa e as pessoas decidirem como é que eles podem melhor se organizar, né, para todo mundo ficar satisfeito. Desses pontos, a água, a agricultura e a energia estão profundamente ligados. Bom, todos, né, florestas também estão profundamente ligados, né? Puxando pelo lado da energia, muito tem se falado dessa, inclusive nesse encontro que eu citei, né, nos fóruns Estadão, o professor Goldenberg falou da nossa carbonização da nossa matriz energética, que no caso, sempre, assim como a água se falou da abundância, se falava da nossa matriz limpa, e no caso a gente hoje está vivendo uma parcela importante de energia vindo de termoelétrica, que é a base de queima de carvão, no caso, né? Dentro dessa área, qual que é a posição do WWF na parte de energia das propostas? Olha, nós temos uma posição bem clara, e essa posição é de que nós temos que ter uma matriz cada vez com menos carbono. O carbono, como você disse, no caso da matriz, ele em muito é trazido pelo fato da queima, né, de carvão. Nós entendemos que o Brasil tem não só território suficiente, mas capacidade tecnológica e criatividade para que outras formas de energia possam ser mais presentes nessa matriz, né, que é o conjunto das energias que a gente usa. Nós somos claramente a favor dessa variabilidade da nossa matriz, até para você ter mais segurança. Se um dos elementos não está funcionando bem, você tem outros para poder substituí-los. E claro, do ponto de vista de carbono, né, a gente não vê como uma política
do século XXI a dependência, a continuidade da existência aí de propostas que utilizem não só carvão, como também outros combustíveis derivados do petróleo que trazem carbono e que ainda estão na nossa matriz também sendo previstos de forma bastante significativa. Aqui no Planeta eu falo com a Cissa, Maria Cecília V. de Brito, secretária-geral do WWF Brasil. Agora vamos falar sobre uma proposta bem bacana que foi assinada no mês de agosto com relação ao Parque Nacional do Iguaçu e a proteção da Mata Atlântica, e eu já vou juntar, porque numa das partes da plataforma política do WWF, das propostas, tem área protegida e florestas e biodiversidade, então já vou aproveitar e acoplar nessa pergunta que eu vou te fazer, Cissa. Conta pra gente o que vai acontecer no Parque Nacional do Iguaçu, quanto foi assinado esse convênio, quais são os atores que trabalham e para quê? Qual que vai ser a agenda para lá? Legal. No caso da Mata Atlântica, né, Paulino, o que a gente já tem visto no Brasil há muitos anos é que, enfim, é um bioma que foi muito transformado, hoje ele continua ameaçado porque tem parcela pequena ainda remanescente, e uma parcela bastante importante dos remanescentes é exatamente o Parque Nacional do Iguaçu. Uhum. O Parque do Iguaçu brasileiro, ele está no estado do Paraná, e nós, nesse parque, faz divisa com um outro parque que tem o mesmo nome, que é o Parque Nacional do Iguaçu, só que é argentino. Com Zeta. Com Zeta, com Z. E no caso, então, os dois parques juntos fazem com que a mancha verde que ambos protegem fique maior. Aquela região do Paraná e da Argentina, um pouco menos, mas no Paraná é toda coberta com produção agrícola, muita produção de soja, mas também de outros produtos agrícolas que se dão bem nesse local. Então, aquela área é muito delicada, é a última. Se você viajar de avião, você não vê nada que não seja plantio e uso do solo, então aquele parque não pode receber nada que não seja a conservação dos seus atributos, inclusive para proteger esse monumento natural que é a própria catarata. Uhum. De quanto que é esse dinheiro e como é que ele vai ser aplicado em quanto tempo, Cissa? Esse recurso que vem do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que nós chamamos de BID, de forma curta, é um recurso de doação, o que é super diferente. É, bem diferente, né? E nesse caso eles têm um fundo, Paulina, que chama BES em inglês, que é Biodiversity Ecosystem Services, Serviços Ecossistêmicos da Biodiversidade em português, e nós aplicamos para esse fundo, que é um fundo então de doação, conseguimos o apoio de $500 mil nesse momento, que serão disponibilizados para o projeto em 1 ano e meio. Se nós tivermos um bom resultado, poderemos alcançar mais recursos, talvez desse mesmo valor. Mas nós também estamos colocando mais os $250 mil, que são recursos que o WWF captou aqui dentro do Brasil, fazendo com que esse valor aumente. Temos uma parceria na Argentina, além do governo e do parque, com a Fundação Vida Silvestre, que é uma fundação bastante antiga e bastante respeitada na área, sim, bem conhecida, e com certeza agora faltará na aplicação, né, propriamente do projeto dos recursos, uma proximidade maior com prefeituras, com outros atores locais que certamente poderão se beneficiar desse conjunto de atividades, não necessariamente dos recursos que a gente está propondo para a região. Muito bem, a gente bateu um papo aqui hoje grande, e pelo wwf.org.br você pode ter todas as informações com relação à plataforma política sugerida aqui pelo WWF Brasil. E hoje eu recebi aqui a secretária-geral do WWF Brasil, a Maria Cecília V. de Brito, conversando com a gente no Planeta. Cissa, foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Obrigada, Paulina. Qualquer outra hora. Obrigado, ouvintes, e muito felizes de vocês fazerem esse trabalho. Agora vamos para um rápido intervalo aqui na Rádio Estadão. Daqui a pouco eu estou de volta com o Planeta Estadão e falando sobre resíduos sólidos. Estamos de volta com o Planeta Estadão. Você está em 92,9, a rádio de quem quer saber. E agora, neste bloco aqui do Planeta Estadão, vamos falar sobre resíduos sólidos. Vocês sabem, aqui dentro da rádio, além do programa dedicado às questões ambientais, nós temos o Pintou Limpeza, que é justamente o nosso projeto, aí já há quase 14 anos, falando sobre a nossa relação com os resíduos sólidos. Mas este ano a gente tem uma lei, né, que deve ser implantada
montada, e também temos um grande evento, né, o único evento no Brasil focado integralmente na gestão de resíduos sólidos. E é sobre este evento e sobre resíduos que a gente vai falar com Jesus Gomes, que é diretor da feira RWM, que começa agora dia 9 de setembro. Tudo bem, Jesus? Tudo bom, Paulina. É um prazer estar aqui com você e falando para os seus ouvintes. Um prazer te receber. E para nos ajudar com informações, principalmente do setor, também o Carlos Silva Filho, que é diretor-presidente da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Paulina. Um prazer estar aqui no Planeta, conversando com você e com seus ouvintes aí um pouco sobre esse tema que é tão atraente hoje em dia. E parabéns pelo Pintou Limpeza. Obrigada. Temos sempre muitas ideias, né, que é o foco aqui do programa, de trazer justamente as ideias, as oportunidades que existem, que nem sempre o Brasil está sabendo aproveitar, né, mas também de exemplos positivos do que está acontecendo. Bom, para a gente começar, eu queria que você contasse, Jesus, sobre o RWM. Serão 2 dias, né, focados, mas a gente não tem só rodadas de negócio, a gente tem principalmente cases mostrando soluções mesmo, né? Acho que seria essa a palavra, soluções na questão de resíduos, né? Exatamente, Paulina. O que a gente vê hoje é uma dificuldade no Brasil de se encontrar novas tecnologias, equipamentos e maquinários voltados à gestão de resíduos sólidos. O Brasil ainda engatinha nesse segmento. O que a Europa, a Ásia e a América do Norte há décadas vem trabalhando, vem produzindo, vem oferecendo, o Brasil ainda não. Os resíduos sólidos no Brasil, até muitíssimo pouco tempo, se não até agora, eles não são tratados adequadamente. Os resíduos sólidos no Brasil, eles ainda são tratados como lixo. Eles não são tratados como uma mercadoria, como um produto, como um ativo. Recentemente vem se notando uma mudança, mas essa mudança ainda é uma mudança muito pequena, perto do universo que a gente tem de resíduos sólidos no Brasil, na América do Sul e no mundo. As empresas que a gente está trazendo para expor na RWM, como você bem colocou, será uma grande mostra internacional, onde a gente vai ter presente 17 países, mais de 100 empresas oferecendo essas tecnologias, essas mercadorias nunca antes vistas no Brasil, eram só vistas, como eu falei no início, apenas na Europa, na Ásia e na América do Norte, vão estar aqui, né? Pertinho do público, pertinho do empresariado, pertinho da municipalidade, para que sejam implementadas rapidamente. Agora, essa é a maior feira aqui no Brasil sobre integralmente tratando de gestão de resíduos sólidos, mas esse é o 2º ano, né, que é realizada aqui no Brasil. Sim, exatamente. É o 2º ano. A RWM, na verdade, ela existe no Reino Unido. A nossa empresa, a empresa que organiza a RWM, chama-se i2i Events. É uma empresa centenária, é um grupo de mídia centenário na Europa, e lá realiza diversos eventos em diversos segmentos. Um deles é a RWM. Lá a RWM existe há 46 anos. Há 2 anos atrás, trouxemos a RWM para o Brasil por entendermos que o mercado estava carente de uma janela, de um palco, de uma oportunidade, justamente para a apresentação desses equipamentos, das novas tecnologias. Então trouxemos a RWM para o Brasil ano passado. Ano passado a gente teve cerca de 70 empresas, exatamente no mesmo lugar, no Expo Transamérica, aqui em São Paulo, e mostramos então produtos inéditos. Esse ano mais ainda. Esse ano a feira cresceu bem, né? A gente passou a ter mais de 100 empresas, tivemos um acréscimo de área aí de 30%, 35%, em empresas que são líderes nos seus segmentos no mundo inteiro, ou seja, integradores, onde reúnem empresas para montarem uma planta de tratamento, empresas de leitura ótica, grandes leitores óticos que fazem a separação de material PET, de material plástico, de material de papel, de vidro, estão presentes. Então, trouxemos empresas de diversos segmentos para o Brasil e
conseguimos trazer os melhores, felizmente, para apresentar aqui para o Brasil. Este evento é uma parceria com a Abrelp, né, Carlos? E eu queria falar agora nesse sentido da gestão integrada, né, que é o subtítulo aqui dessa feira, né? Como o Jesus colocou, esse é um modelo que já existe há 4 décadas, né, essa feira, e eu acho que isso mostra de quanto o Brasil está atrasado nesse tipo de discussão econômica mesmo, né, com relação à gestão mesmo de resíduos sólidos, né, a participação do governo dando subsídio para as empresas, aí entra mesmo a parte econômica. Eu queria que você desse um painel sobre isso, ainda mais em 2014, que a gente venceu o prazo o mês passado dos lixões, por exemplo, né? Nós tivemos agora em 2014 o encerramento do prazo de 4 anos concedido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para a destinação adequada de resíduos no Brasil. De acordo com os dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, que é publicado anualmente pela Abrelp há 11 anos, na sua edição mais recente, que foi lançada no dia 4 de agosto, ou seja... Recebi aqui, muito obrigada. É um prazer editar essa publicação que tão rica em dados, informações, e realmente uma publicação única no Brasil. Mas o que mostra, Paulina, logo depois do encerramento do prazo dado pela lei, é que nós ainda temos no Brasil cerca de 60% dos municípios, ou 3.344 municípios, que fazem uso de locais inadequados para a destinação de resíduos. Mas o importante é frisar que a lei é muito mais do que só fechar lixão. A lei diz, então, a questão da coleta seletiva, a lei diz sobre logística reversa, a lei traz esse conceito de responsabilidade compartilhada. A responsabilidade compartilhada, a hierarquia na gestão de resíduos, que traz a ordem de prioridade de ações que deve ser seguida. Não geração. E começando com a não geração. Então, enfim, a lei traz um conceito de tratar o resíduo como um recurso. E é esse conceito que você bem colocou, que nós da Abrelp estamos tentando trazer para o Brasil, não só através da feira, que vai mostrar justamente como isso acontece já no mundo, mas por ocasião, na mesma semana que vai acontecer a feira, nós vamos ter o Congresso Mundial de Resíduos Sólidos aqui no Brasil. É um evento internacional que já acontece em vários países, junto com o Fórum Global de Resíduos da ONU, em que gestores do mundo inteiro virão aqui para, nas sessões técnicas, apresentar e discutir os cases de sucesso e também, na parte da feira, apresentar justamente os aspectos práticos e realmente daquilo que já funciona em termos de tecnologia, de equipamento, juntando o conceito com a prática. É isso que nós pretendemos trazer para que os nossos administradores municipais, para que as indústrias brasileiras e para que a nossa sociedade veja o que já acontece lá fora e que nós podemos trazer de uma maneira muito tranquila aqui no Brasil. Jesus, e de alguma maneira é o ISVA, né, que o Carlos estava falando, sim, né, o conhecido evento internacional chamado ISVA. E então, nessa pergunta que eu fiz a ele sobre a participação do poder público com subsídios, justamente para dar a base, né, para a implantação de todo, inclusive do sistema aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem esse evento internacional. Então o Brasil, ao mesmo tempo que está atrasado nas discussões, sim, ele é um tremendo celeiro de oportunidades. Claro, né? Claro. Como o Carlos bem colocou, hoje nós temos a problemática dos lixões, a problemática do destino incorreto, a problemática da não seleção e da supergeração de resíduos. Tudo isso vai ser tratado nesses 2 eventos. São 2 eventos que se completam, na verdade, né? Então a gente tem o lado técnico, onde vem especialistas do mundo inteiro. O Carlos bem colocou, ISVA é um congresso mundial que existe de forma itinerante a cada ano no mundo. Pela 2ª vez está vindo para a América do Sul e pela primeira vez está vindo pelo Brasil, né, Carlos? Então é uma grande oportunidade para os brasileiros estarem presentes e conhecerem o que existe de novas tecnologias e de mais moderno no mundo, estarem lado a lado com especialistas do mundo inteiro. Por outro lado, a gente tem justamente essas empresas que vão estar trazendo, disponibilizando aos municípios e aos gestores e às empresas também, é claro, as oportunidades
cidades com equipamentos de altíssima tecnologia, altíssimo nível. Né? Equipamentos que antes a gente precisava sair do Brasil e ir para a Europa. Não, gente, eles vão estar aqui. Eles vão estar no Expo Transamérica na semana que vem, terça e quarta-feira. As pessoas vão poder ver em loco o que existe de moderno no mundo. Né? Então, são dois eventos que se completam. São eventos, como você colocou, são eventos que já existem há mais de 4 décadas. O Congresso da ISVA, quantos anos, Carlos? Já há 60 anos. 60 anos. Caramba, 60 anos. Já se discute então, essa questão de uma maneira técnica, né? Porque você tem justamente o entendimento de que uma gestão integrada de resíduos sólidos só é possível a partir do momento em que você reúne conhecimento com tecnologia, com equipamentos. E por isso, justamente, a ideia que nós tivemos, a Abrelp e a I2I Events, trazer já em 2013 a primeira edição da Feira RWM e neste ano de 2014, então uma semana inteira, de 8 a 11 de setembro, trazendo realmente a junção da parte técnica com a parte justamente prática de equipamentos. E só para completar o que você disse em termos econômicos, o mercado de resíduos sólidos no Brasil movimentou no ano de 2013 24 bilhões de reais, cerca de 10 bilhões de dólares. E nós fizemos um estudo pela Abrelp junto com a ISVA, que é essa entidade internacional de resíduos sólidos, que esse mercado tem um potencial de crescer a ordem de 50% nos próximos 5 anos. Então, a Feira RWM Brasil é justamente o ponto em que os investidores, os prefeitos e a própria sociedade podem encontrar aquilo que existe disponível para que seja implementado na prática. Porque também já é hora do cidadão assumir esse papel e dizer para o seu administrador público que não quer mais esse sistema de lixão, que não quer mais esse sistema de sem coleta seletiva e que ele quer um mecanismo mais avançado para poder tratar melhor do resíduo sólido. Aqui no Planeta, estamos tratando sobre resíduos sólidos e sobre a Feira RWM, uma feira internacional para tratar de gestão de resíduos sólidos. Será realizada semana que vem aqui em São Paulo, de 9 a 10 de setembro. E eu estou conversando com o diretor da Feira RWM, o Jesus Gomes, e também com o Carlos Silva Filho, que é diretor-presidente da Abrelp. Agora, Jesus, a participação das pessoas, além, lógico, dos gestores e dos diretores de empresa, né, que tem um público muito seleto, né, nessa feira, tem programação para o cidadão que quer se atualizar sobre a questão dos resíduos ou, inclusive, cobrar a sua prefeitura, né, porque agora é bem transversal essa participação, né? Paulinho, na verdade, seja dita e precisamos dar o devido crédito. Já temos pré-registrados através do nosso site mais de 100 prefeitos do Brasil inteiro. Caramba, do interior, que vão estar na feira. Do interior do Rio Grande do Sul ao interior do Amazonas. De cidades pequenas a grandes metrópoles. O que a gente tem visto é justamente isso. É um grande interesse por toda a comunidade, seja ele gestor público, seja ele do gestor privado. Agora, existe faz sentido essa parte da questão de subsídios do governo para trazer isso? Paulina, o que a gente sente no nosso evento, ele tem cerca de 70% dos meus expositores, dos meus clientes, das empresas que vão estar expondo, 70% vem de fora do Brasil. Desses 70%, 90% vem da Europa. Né? Isso simplesmente porque no Brasil a gente tem a cultura de enterrar o nosso lixo. Né? A gente não tem a cultura de tratar o lixo, portanto a gente não tem equipamento adequado para isso. Como isso é feito há décadas fora do Brasil, por questões óbvias, territoriais, geográficas, países como Dinamarca, como Holanda, como Reino Unido, como França, não tinham espaço para enterrar o seu lixo, eles eram obrigados a tratá-lo para que ele voltasse à cadeia produtiva. No Brasil não, um país de extensa faixa territorial, era mais fácil e mais barato enterrá-lo. Por isso que a gente acabou enterrando e o faz até hoje. Isso também não foi resolvido, né, Carlos, na lei de resíduos sólidos, que é algo também que as empresas, por conta da logística reversa, né, para o ouvinte entender, tem que recolher mesmo, ser responsável pelo principalmente o setor de embalagem, né, ser responsável pelos produtos que coloca no mercado, né. Só que
muitas das empresas, principalmente da embalagem, novamente, reclamam de que ao você reciclar e botar novamente o produto, você não tem uma redução de imposto. Então, você acaba pagando 2 vezes, tanto pelo trabalho da reciclagem, quanto para você botar novamente no mercado um produto reciclado. É isso? Pois é. Na verdade, o que acontece? Esse sistema de retorno de produtos pós-consumo para a cadeia produtiva, ele é extremamente dependente de incentivos econômicos em qualquer lugar do mundo. Não é um ciclo positivo em termos de recursos. Por quê? Você tem um mundo de materiais diferentes nos resíduos sólidos. Alguns têm um alto valor agregado. Exemplo, aqui no Brasil, a latinha de alumínio. Outros não têm esse mesmo valor agregado. Então, quando a gente vai pensar num sistema completo na gestão de resíduos sólidos, eu tenho que pensar em toda a cadeia. Não adianta eu escolher um material A, B ou C para realmente trazer de volta. Então, essa logística reversa, ela tem um custo que precisa ser amortizado. E depois, a absorção e utilização desses materiais num novo processo produtivo, ele passa por uma transformação e vira um novo produto. Mas você não está usando uma matéria-prima virgem extraída da natureza. Você está usando uma matéria-prima que já estava no mercado e que já foi tributada na sua origem quando da primeira colocação no mercado. Então, existe no mundo sistemas que funcionam justamente com incentivos tributários para esses materiais que nada mais são do que um posicionamento dos governos no sentido de estimular a utilização daquilo que já está no mercado e não de retirar, de extrair aquilo que está na natureza. E a partir daí, eu acho que esse é o ponto central de acabar uma discussão, de empurrar com a barriga a questão da lei de resíduos sólidos, a aplicação mesmo da lei, né? Porque quando você já tem a solução econômica que deveria ter sido fechada, afinal ficou 2 décadas, no Congresso discutindo, não vai ser agora, 4 anos depois de aprovada a lei, que agora na sua implementação, que vai ser empurrado por mais 4 anos, né? Realmente o fator econômico, né, faz todo sentido nessa questão da gestão de resíduos sólidos, né, Jesus? O principal, né, Paulina, é o principal, como em todo segmento, é o principal fator econômico. Ainda tem o fator que a gente vive hoje, a questão de geração de energia, que a gente tá sofrendo muito, né, com a falta d'água. Então, a cadeia produtiva, evidentemente que ela consome muita energia. A geração, seja ela de alumínio, seja ela de papel, seja ela de vidro, ela consome muita energia. O Brasil ainda é um país que diretamente trabalha a energia via hidrovia, né? E o reaproveitamento, a reutilização de materiais que estão já na nossa cadeia, evidentemente que há uma redução muito grande de energia. Carlos, falando um pouco sobre o Congresso, eu queria que você destacasse quais são as principais linhas de debate que vocês vão ter no Congresso da ISVA. Bom, o Congresso, Paulina, é realmente assim, o Congresso da ISVA, ele traz 3 dias de palestras técnicas e um 4º dia de visitas em plantas de resíduos sólidos. Nos dias de palestras técnicas, nós teremos aqui em São Paulo até 7 salas paralelas, simultâneas. São 53 sessões técnicas e cerca de 230 apresentações no programa do Congresso. Então nós vamos ter aí, além das temáticas que eu já mencionei, uma sessão especial sobre globalização e resíduos sólidos, falando um pouco dessa questão que vem afetando muito do tráfico de resíduos sólidos, de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos. Uma sessão sobre megacidades, como as megacidades do mundo, os grandes conglomerados urbanos, em que São Paulo, por exemplo, se encaixa, com mais de 10 milhões de habitantes, lidam com a questão do resíduo sólido, um grande volume de resíduos sólidos nesse sentido. Vamos ter uma sessão sobre planejamento em resíduos sólidos, esse é um ponto da lei também que nós não mencionamos, mas a lei, a política nacional traz essa obrigação de elaboração dos planos de gestão de resíduos sólidos. Não dá pra gente pensar que um município vai ter uma prática bem sucedida se ele não tiver planejado, se ele não tiver traçado a sua estratégia em termos de gestão de resíduos sólidos. Vamos ter também a sessão tratando só sobre reciclagem.
Então, quais são os desafios para a reciclagem hoje? E uma sessão que vai tratar da inserção, da inclusão do setor informal nesse sistema de reciclagem, realmente mostrando como a gente pode avançar desse sistema que temos no Brasil, eu diria, semi-escravocrata e que explora realmente a condição humana, para um sistema de empreendedorismo, em que o catador, ele passa a ser um agente ambiental efetivamente e não um puxador de carroça no meio da rua, né? A gente precisa agregar valor a essa matéria. Vamos ter uma sessão que vai tratar justamente da gestão de recursos, como você faz essa transição daquilo que é resíduo, daquilo que é lixo, para encarar como recurso. Então, num conceito de economia circular, que hoje está sendo aí discutido nas pautas mundiais, da própria da ONU, e vamos ter uma sessão que vai ser justamente para autoridades locais, para gestores municipais. Essa sessão é uma sessão da ONU, patrocinada pela ONU. Já temos confirmados 68 prefeitos ou vice-prefeitos do mundo inteiro, de todas as regiões do mundo, mais 12 aqui do Brasil, que vão discutir como que as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, pode atuar em apoio aos municípios para avançar nessa gestão de resíduos. Muito bacana. Eu queria ressaltar aqui que todo esse evento, o RWM, tem um apoio do Pintor Limpeza e tem um apoio da Rádio Estadão, por conta, né, da nossa, já há tantos anos já falando sobre essas questões. Vai ter transmissão desses debates durante o Congresso? Não. Então, a chance é única de ir lá para curtir. De estar pessoalmente. Pois é. E o que a gente colocou ainda para facilitar, a feira RWM, ela está acontecendo no Expo Transamérica, que fica na Ponte Transamérica, na região oeste de São Paulo. Nos dias 9 e 10. Região Sul? Obrigado. E o Congresso... Sudeste, vai. Para facilitar. E o Congresso vai estar acontecendo no WTC, no World Trade Center, que fica a 4 km de distância pela Marginal. A gente vai ter transporte gratuito interligando os dois eventos durante todo o dia. Isso é para facilitar justamente o conteúdo técnico com o comercial. Né? Então as pessoas vão poder escutar o que é aplicado de melhor no mundo e vão depois poder ir até a feira e ver pessoalmente. Vão depois diretamente para a feira e ver lá qual o equipamento que aquele especialista de tal país falou que vem sendo aplicado com sucesso no seu país. O negócio é feito diretamente no stand. Vocês não têm uma área de rodada de negócios, né, Jesus? Não, o negócio é feito diretamente no stand. A gente está seguindo o modelo europeu. É claro que a gente vai mudar isso daí, porque a gente vem entendendo que o brasileiro ele gosta mais de tomar um cafezinho e se estender mais na negociação, então a gente vai mudar isso para os próximos anos. Mas esse ano ainda os negócios, as representações, discussões vão ser feitas dentro do stand. E é uma chance única, que eu diria, do nosso visitante, do nosso participante aqui do Brasil, de ter contato com os principais experts do mundo nessa temática de resíduos sólidos. Seja o professor universitário, seja o industrial, ele vai poder encontrar a pessoa que entende de resíduos sólidos, que entende do equipamento, ver equipamentos funcionando. Esse também é um diferencial muito grande da feira RWM Brasil, em que nós fazemos questão de trazer equipamentos para mostrar que funcionam, e não simplesmente na teoria. Então a pessoa vai poder ali comprovar um separador óptico funcionando, um triturador funcionando, ver in loco e poder já conversar com quem entende e negociar para eventualmente trazer para sua empresa, para sua cidade e avançar nessa gestão de resíduos. Bom, vocês estão ouvindo essa entrevista agora, neste sabadão, portanto dá tempo de se programar para a semana que vem. O site para mais informações é rwmbrasil.com.br. Tem um telefone de São Paulo, que é o 3525-7374. E sobre o panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2013 da Abrelp,
Tem o site da Abrelp, né, que é abrelp.org.br. Está disponível em PDF, tá para baixar lá, Carlos? Tanto o Panorama, toda a coleção do Panorama, são 11 edições disponíveis gratuitamente para download no site, bem como outras publicações da Abrelp e o próprio programa do Congresso Mundial de Resíduos Sólidos. Muito bacana. E durante a semana que vem, no Eco Rádio Estadão, vocês vão ouvir mais informações, tanto sobre este painel dos resíduos sólidos, como também das principais atrações do RWM, esta feira internacional que vai de 9 a 10 de setembro no Transamérica Expo Center, São Paulo. E hoje aqui no Planeta, então, eu ouvi o Jesus Gomes, que é o diretor aqui da feira RWM. Obrigada, Jesus. Eu que agradeço mais uma vez toda a sua atenção, esse canal que você está abrindo pra gente, com esse tema muito importante e emergencial no Brasil e no mundo. E muito obrigada também ao Carlos da Abrelp, foi um prazer te receber aqui na rádio. Paulina, o prazer é todo meu e eu não poderia encerrar sem parabenizar a Rádio Estadão pelo papel fundamental, tanto de informação como de conscientização que vocês desempenham aqui, e espero em breve podemos continuar celebrando o sucesso do Pintou Limpeza. Valeu. O Planeta Estadão faz mais um intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta com uma entrevista sobre o programa Amazônia do WWF. Eu gravei lá no Acre esse papo com o coordenador. E agora aqui no Planeta eu vou conversar com o Ricardo Mello, coordenador adjunto do programa Amazônia do WWF Brasil, que tem uma série de projetos aqui na região, no bioma amazônico. Vamos falar especificamente aqui no caso do Acre, né? Tem a questão dos produtores de borracha, tem também o próprio evento, né? Que a gente está aqui participando dessa força-tarefa dos governadores pelo clima e florestas. É um prazer te receber aqui no programa. Na verdade, é um prazer eu estar aqui a convite de vocês. E vamos começar pelo tema do evento, né? O que pode ser feito, o que tem sido feito não só pela iniciativa privada, como a gente tem visto aqui de incentivos de políticas públicas, né? E o papel da sociedade civil, no caso das ONGs, nessa questão do financiamento para manter a floresta em pé. Opa, obrigado pelo espaço de poder comunicar com todo mundo que pode escutar hoje a rádio. Tá no Acre, assim, é uma oportunidade única, eu acho, para qualquer brasileiro, né? Porque aqui a gente sente, assim, um espaço em que a sociedade está construindo a democracia. Esse evento aqui é um espaço bem democrático, em que a sociedade está demonstrando o que é uma sociedade quanto ativa, ela pode propor, e o governo, olhando o que a sociedade propõe, pode transformar isso em políticas. E políticas que olhem para onde? Para uma situação em que a gente está vivendo muito forte aqui no estado, na Amazônia, mas também em qualquer outro local que a gente vive no Brasil e no mundo, né? Que é a questão de mudanças climáticas. Né? O WWF aqui no Acre, ele já tem 10 anos de trabalho em parceria com o estado do Acre, tentando montar, junto com a sociedade civil acreana, uma nova proposta de desenvolvimento de baixa emissão de carbono. Então, para isso, a gente tem várias iniciativas. Uma delas falou agora, que é a questão da borracha. Né? E por que borracha? Borracha é uma cultura social. Então, assim, se tu olhar a floresta amazônica, parece que é tudo igualzinho, né? Mas na hora que tu entra lá dentro da floresta, tu vê que ela não é isso. Então, ela é tipo um bairro. Cada bairro tem uma... Tu olha em cima de São Paulo, parece aquela coisa igual. Mas tu entra lá dentro, tu vê a diferença. E borracha é social. Ela está praticamente disponível para qualquer um que vive na floresta. Então, e borracha, na história acreana, ela ajudou a ocupar o espaço, ela ajudou a ter a identidade cultural do povo acreano. E agora ela tem um marco, que é um marco o quê? Através dela, a gente acredita que seja uma das possibilidades de você ligar o produto, a floresta e a população. Todo mundo usa um tênis, todo mundo usa uma bola, todo mundo usa um óculos que tem borracha associada. Então, nosso desafio é esse, fazer essa borracha natural, produzida aqui, seja incorporada na nossa vida, a gente compreenda isso e esteja disposto a fazer um sacrifício, pagar um pouquinho mais para ter uma floresta preservada no nosso Brasil, que é importante demais. Ricardo, qual que é o trabalho especificamente com os produtores, com os seringueiros nesse caso, né? Você falou de pagar um pouquinho mais para ter uma maior qualidade, mas tem o tal do valor agregado. No caso, algumas marcas já estão adotando isso, né? Com relação a ser a borracha sustentável, vamos dizer assim, né? O que trabalho especificamente vocês fazem com eles? Então, o desafio da gente é assim, quando a gente faz domesticação de uma espécie, o que a gente faz? A gente pega a borracha, planta ela em seringal, então fica uma coisa homogênea, plantada, tipo uma plantação. Na floresta tem uma dificuldade enorme de plantar, porque ela está junto com outras espécies, ela está distribuída, então tem um custo de produzir maior.
Mas só que esse custo está associado a outros benefícios, que são a preservação da floresta, da diversidade cultural, e que geralmente a gente, quanto consumidor, a gente não está disposto a pagar isso mais. Então nós, como consumidores conscientes que somos, a gente tem que olhar quando a gente for comprar um produto, entender o que a gente está comprando por trás daquilo. A gente está vivendo uma nova época. Impossível negar que a gente está nessa transição. E a gente que tenta fazer com o WWF, a gente apoia produtores. Então tem comunidades tipo do Curralinho, que a gente ajuda eles a fazerem, por exemplo, negócio com uma empresa de sapatos que é meio a meio brasileiro, parisiense, francês. Os ouvintes conhecem bem, estamos falando da Vert, que é a marca do François Morillon, que já teve algumas vezes já no programa, falando, vocês conheceram inclusive a produção do algodão agroecológico, que é a outra metade do tênis, né, que o Ricardo está contando, então a parte que faltava da borracha, né? Isso, então, essa parceria é importante, porque você leva um produto que saiu da floresta e chegou no consumidor. E quando você vai na loja e compra o sapato da Vert, você está comprando esse modelo, muito mais que o sapato, você está comprando um modelo de vida. E isso a gente tem que pensar que cada vez mais a gente, como consumidor, é determinante para a gente saber o mundo que a gente quer para frente, né? Eu tô agora, inclusive, quando fiquei sabendo que aqui tinha essa borracha, saí correndo atrás do Doutor Borracha, comprar minha sandália linda, maravilhosa, ela é amarela e é como se eu não estivesse calçando nada, é uma borracha muito gostosa. E também comprei um colar com essa borracha. Então quer dizer que, por exemplo, essa designer e o Doutor Borracha que compra esse látex, essa borracha dos seringueiros, isso é um modelo que pode ser replicado por várias outras empresas, não precisa ser uma grande empresa, né? Então a ideia é assim, de quebrar esse paradigma. Então, empresários que estão nos escutando hoje, olhem para o que a gente tem na Amazônia, olhem para a borracha, olhem para... Estou vendo aqui um colar lindo aqui que ela está vestindo aqui agora. Esse tipo de olhar para o que a gente tem no país, da biodiversidade, são coisas que constituem nossa identidade quanto brasileiros. E ao mesmo tempo está construindo a identidade quanto o mundo, né? Que a gente tem que olhar para isso e valorizar isso, porque o nosso futuro depende dessa integração com a natureza. Inegável isso. Uma das coisas sobre o assunto aqui que tem sido discutido muito, que é o RED aqui, que no caso, o estado do Acre tem já todo um sistema montado, que é o CISA, tem até uma agência reguladora do CISA, enfim, dentro desse mecanismo aqui no estado, onde vocês se inserem, Ricardo? Então, o WWF ele tem trabalho no campo, então ele trabalha desde com os produtores, igual contei no caso da borracha, e trabalha com outros produtos, açaí, produtos da agricultura também, tipo arroz, fazer de forma menos ofensiva ao meio ambiente, práticas agroecológicas. Também temos atividades que a gente faz, que a gente é muito importante para nós, que está muito forte aqui agora, a questão da salvaguarda socioambientais do sistema, que é o quê? Sociedade civil, junto com o governo, criar e definir padrões muito claros de como os benefícios de qualquer pagamento, no caso de quem está discutindo agora, por carbono, como qualquer dinheiro, qualquer atividade que saia desse acordo, ele não seja danoso para as pessoas que vivem lá, que seja distribuído de forma equitária, por exemplo, com grupos indígenas, como a gente discutiu hoje de manhã, como fazer com que pessoas que tradicionalmente preservam a floresta recebam a sua parte, entendeu, de conhecimento nesse processo. E o Estado do Acre é pioneiro, porque ele criou um sistema que, historicamente, a gente tem como cobrar o Estado de fazer a aplicação dos recursos de forma equitária. Não vai ter como, a não ser que a sociedade civil fraqueje, que vocês ouvintes não nos ajudem, a gente vai fazer com que os recursos aplicados sejam distribuídos de forma equitária, que olhe para cada especificidade de cada família e que seja aplicado de forma que isso também tenha um cunho social muito forte. Então é isso que a gente está fazendo agora. Esse é um trabalho que o WWF vem apoiando, desenvolver esses padrões. A gente trabalha diretamente nos boards desses verificadores. Então a gente tem um trabalho aqui, tem um trabalho nacional, que a gente trabalha sobre as mudanças de regra, de norma, de leis. E tem um trabalho internacional, que são juntas essas grandes verificadoras e a questão dos grandes acordos climáticos, que também fazem parte, muito importante, quando a gente discutiu também aqui, o reconhecimento de que iniciativas locais de estados, no caso do Acre e de outros que estão representados aqui, eles sejam ouvidos em espaços globais, como voz de pessoas que pensam, que têm processos interessantes, que devem ser ouvidos em qualquer decisão que envolvam pessoas, né? E isso a gente só queria reforçar, a gente está falando de todos esses mecanismos ultramodernos, né, de realmente voltados para uma economia verde num estado que tem 80% do seu território de área verde, né, de cobertura vegetal. Portanto, essa tal economia verde é super possível